Gosto muito de falar em Jesus. E eu resolvi aceitar o convite para hoje falar do nosso Mestre Jesus. Espero que no mínimo meu guia esteja aqui ao meu lado. Estou brincando, porque eu sei que sim, estão. Sim. A mim, Jesus, no decorrer desses 70 anos, ele me deu muitas provas de amor. E é por esse motivo que eu tomei coragem de vir aqui hoje e falar um pouquinho nele, para encarnados e desencarnados. Eu também tive coragem, porque eu sei que essas pessoas que estão aqui, eu sei que elas me amam muito. Então, vão saber, como é que se diz, perdoar as minhas deficiências. Mas vamos lá. Para mim, né, eu tenho a convicção de que Jesus é a suprema consolação de todos nós. Amor e misericórdia infinita por todos nós. Amor e misericórdia infinita Ele tem por cada um de nós. Sejamos bons ou maus, mesmo assim, aliás, com aquele que ainda não aprendeu a ser bom, Ele é mais misericordioso ainda. A sua misericórdia é infinita. Ele saiu de uma morada celeste e encarnou no mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos vivendo, unicamente por amor a nós. Por amor a nós e por amor a Deus. Ele saiu, de uma morada celeste. Então ele fez uma renúncia muito grande a nosso favor. Ele veio desempenhar a tarefa que Deus lhes confiou. E da manjedoura à cruz exemplificou sempre o amor. A humildade nos ensinou que somos todos irmãos e que precisamos nos amar mais. Foi o que ele mais nos pediu enquanto esteve aqui conosco. Nos perdoa sempre. Ele possuía todos os dons. Muitas vezes, só de encostar na túnica que ele vestia, a pessoa saía curada. Esse era o imenso amor dele. Nos mostrou como fazer para que também nós possamos conquistar essas virtudes. Foi isso que ele veio fazer entre nós. Para que um dia também nós possamos ser habitantes dessas moradas celestes. Que possamos todos nós conquistar essas virtudes, para que um dia, através das reencarnações sucessivas que vamos tendo, porque já tivemos milhares de reencarnações, dos esforços que a gente faz e conquistando essas virtudes. E a cada virtude que a gente vai conquistando, o nosso íntimo vai melhorando. A gente vai começando, a cada virtude que adquirimos,
a gente vai conquistando a paz de Jesus. Depois da conquista dessas virtudes, seremos habitantes felizes dessas moradas celestes. Isso é uma proposta maravilhosa que ele nos faz. A pressa é nossa. A pressa é nossa. Se nós temos pressa de sermos mais felizes do que atualmente, então vamos nos esforçar mais para nos tornarmos homens de bem. Segundo os espíritos mais evoluídos, né? Que a gente, através da leitura, a gente já leu muito isso. Os espíritos mais evoluídos, eles não conseguem descrever a beleza dessas moradas celestes, né? Então, vamos à luta. Ele saiu de uma morada celeste e veio para o nosso planeta de provas e expiações, movido pelo amor a Deus e a nós. E a toda a humanidade. Todos os dias, ele nos dá prova, todos os dias. Basta que a gente abra os olhos, a gente tem a prova do quanto Deus nos ama, do quanto Jesus nos ama. Porque se a gente observar, porque foi Jesus que construiu o nosso planeta. Esse planeta que a gente precisava vir, né, para aqui, porque é aqui que tem todas as condições para nós resgatarmos os nossos débitos. Todo dia. Se a gente abre a janela e olha para a rua, se a gente quiser enxergar, a gente vai ver a beleza de Deus, de Jesus. E nos momentos de provas, de expiações que precisamos passar para resgatar os nossos débitos, ele nos diz o seguinte: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que diz isso. Se nós não recorrermos a ele, é a mesma coisa que a gente dizer assim, tá bom sofrer. Mas também ele nos pede que procuremos também nós aliviarmos as dores dos que caminham ao nosso lado. E às vezes, passando por provas, por expiações, por perdas de entes queridos, por momentos muito difíceis. Então ele nos pede que a gente enxergue, porque só olhar não basta, a gente tem que enxergar. Ninguém amou como ele. Soube perdoar sempre. Soube perdoar sempre. Foi amoroso e também ele soube ser firme quando necessário. E nunca se defendeu. Ele nunca se defendeu, porque ele não precisava se defender perante os homens. Foi criticado, foi caluniado, foi acusado, né? Foi crucificado. E lá na cruz, ele dizia: Pai, perdoa todos eles. Eles não sabem o que fazem. Ele nos fascina com a sua capacidade de amar. O Jesus nos fascina com a capacidade que ele tem de nos amar. Conhece as nossas fraquezas morais. Sim, ele conhece todas as nossas fraquezas. Sabe das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia
para nos melhorar. Então, o que Jesus faz? Ele faz que nunca nos falte aqui, nesse plano de provas e expiações, espíritos já com uma certa evolução, e às vezes com muita evolução, para que a gente tenha caminhando à nossa frente exemplos a serem seguidos. E assim, pouco a pouco, a cada reencarnação, a gente vai melhorando um pouquinho. Por misericórdia de Deus, de Jesus, que não nos deixam faltar os exemplos que precisamos seguir, para que caminhe conosco mais de perto, ensinando a caminhar rumo à perfeição, ao encontro de Jesus. Esses espíritos evoluídos que vêm e reencarnam aqui unicamente para nos ajudar, para que também nós possamos fazer as aquisições dessas virtudes que precisamos. Eles renunciam às moradas mais celestes, né? Aonde os mundos são mais ditosos. Eles renunciam a estar lá, a desfrutar da beleza da natureza de Deus. Eles renunciam a estarem com os seus amigos espirituais, desempenhando tarefas lindas, necessárias também. Mas quando Jesus convida eles, pede a eles que eles venham, eles vêm. Renuncia às moradas, às tarefas, amigos, tudo por amor a Deus e a nós. Nós, o que estamos fazendo com tanto socorro, com tanta ajuda? Sacrificam-se para que um dia também nós possamos ser também trabalhadores capacitados nas tarefas, capacitados a desempenhar tarefas importantes na seara de Jesus. Paulo de Tarso, Emmanuel, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Santo Agostinho, nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que eu adoro também o trabalho que ele fez, Chico Xavier, são discípulos de Jesus, de Valdo, e tantos outros, né? Só que não tinha como eu enumerar, porque senão ia ir muito tempo aqui. Então, são discípulos fiéis de Jesus. Cumpre com amor a tarefa que Jesus lhes confia. E Bezerra de Menezes costuma dizer que é uma honra servir a Jesus. É uma honra servir a Jesus. E se Jesus disse lá um dia que brilha a vossa luz, porque todos nós temos uma luzinha, mas já temos, né? Um dia nós também seremos assim, como um Bezerra, porque Jesus também disse assim, que a gente ia poder fazer tudo o que ele faz e muito mais. Nós não precisamos fazer mais que Jesus. Fazendo o que um Paulo de Tarso fez, né? E tantos outros, já está muito bom, pelo menos para mim. Então, Bezerra dizia que é uma honra servir a Jesus. E nós, quando vamos ter essa honra de sermos convidados, digamos assim, a trabalhar mais de perto, né? Desses espíritos super evoluídos. A prece é nossa. Esforçamo-nos também nós para adquirir a honra de servir mais de perto. Quando esse dia chegar,
tenho a certeza, seremos verdadeiramente felizes. Em 2015, conta-nos Manuel Filomeno de Miranda que ele, Manuel Filomeno e Bezerra de Menezes e mais alguns, espíritos convidados de Jesus, de confiança de Jesus, eles vieram em 2015 e ficaram aqui no Brasil, uma equipe, não eram muitos, mas muito bons. Eles vieram para socorrer 2 casas espíritas, 2 instituições bem grandes, que estavam sendo atacadas pela espiritualidade inferior. Eu não gosto de dizer essa palavra, prefiro dizer infelizes, porque é o que eles são, muito infelizes. Então, eles vieram, ficaram 40 dias aqui, socorrendo principalmente 2 casas espíritas, 2 instituições grandes. E esses espíritos, terrivelmente ignorantes, o objetivo dele era realmente destruir a doutrina espírita, principalmente no Brasil. E por que principalmente no Brasil? Porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Então, vão lá e protejam essas instituições, porque dessas instituições sairão muitos seguidores. Mas essa equipe, esses espíritos, eles tinham uma capacidade imensa de amar. Amar aqueles que queriam destruir a obra de Jesus. Eles tinham a capacidade de amar esses infelizes. Então, eles fizeram com que esses espíritos se comunicassem, Eles eram tremendos, Mas o amor dessa equipe era tão grande que eles se renderam ao amor de Jesus. E foram carregados nos braços por Bezerra de Menezes como se fosse algo muito importante. Para eles era. Porque Jesus continua dizendo, que ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Isso Jesus diz para nós. Então, parece que eu vejo, Dr. Bezerra de Menezes carregando aqueles espíritos sofredores de milênios, levando para o pronto-socorro espiritual. Que tal um dia a gente chegar a essa condição? Nós podemos, basta querer. Peçamos a Jesus, aos nossos guias espirituais, nos inspire, que nos protejam, para que percebamos as nossas imperfeições e combatamos todas elas. Acredito que já temos as ferramentas necessárias para essa batalha contra nós mesmos. O Evangelho, o hábito diário da oração são recursos indispensáveis para que sejamos vitoriosos. Penso que o terreno está limpo. Iniciamos a construção. Iniciemos por nós mesmos. Iniciemos por nós mesmos. Nos amando um pouco mais, nos perdoando,
a nós próprios, aos outros, que porventura tenham nos magoado, nos machucado, criado sofrimento para nós. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Porque, inclusive, ontem eu assisti uma palestra do... não vou lembrar agora. Ele é um psiquiatra muito bom. Fugiu. Ele diz que a pessoa que consegue ter mais amor no coração, ela vive mais. Ela vive mais. A pessoa que tem mais amor, né? Ele deu até uma média, né? De anos que a gente vive a mais, quando a gente tem o coração limpo. Próprios, todos os que porventura tenham nos magoado, a proposta de Jesus é muito clara a esse respeito. O que nós precisamos é ter mais vontade de ser feliz, de trabalharmos. E quando a gente costuma dizer ajudar o outro, sim, é nosso dever, mas antes de eu ajudar o outro, eu estou me ajudando. Antes da ajuda chegar até o outro, eu já estou sendo ajudado. Emmanuel diz o seguinte: continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. O Cristo nos supervisiona sempre. Lutamos para não decepcioná-lo. Lutamos para não decepcioná-lo, esse Cristo. Partamos para a conquista das virtudes que ainda não possuímos. E à medida que vamos conquistando essas virtudes, a paz começa a fazer morada nos nossos corações. Tenhamos sempre a certeza que a providência divina dispõe de todos os meios para nos socorrer. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é a luz que ilumina o caminho que nós precisamos trilhar. Precisamos seguir essa luz. Essa luz vai evitar que venhamos novamente a tropeçar nas pedras que nós mesmos deixamos nos caminhos anteriores. Com Jesus, aprendemos a remover essas pedras. Ele é e será sempre o médico de nossas almas doloridas. Quem não tem a sua alma dolorida? Todos nós. Precisamos extirpar dos nossos corações os nossos maiores inimigos. Os nossos maiores inimigos é o orgulho e o egoísmo. Pois é esses irmãos gêmeos, porque eles estão de mãos dadas, os responsáveis por todos os nossos sofrimentos. Façamos então a troca. No lugar do orgulho, do egoísmo, colocamos o amor. Colocamos o amor. O sentimento mais sublime que existe é o amor. Quando nos dispusermos a amar mais, teremos mais paz, mais saúde do corpo e da alma. Esse é o motivo porque nós estamos aqui reencarnados, para aprendermos a amar. Quando aprendermos realmente a amar a todos,
nós vamos também para moradas celestes. O caminho é longo, mas tem muita gente caminhando com nós, nos dando a mão. E mais, dando água para nós tomar, para aguentar a caminhada. Vamos nos exercitar para amar um pouco mais. Começando pela prática da caridade moral, da caridade material. Normalmente, questionamos antes de ajudar. É um hábito que todos nós ainda temos, mas vamos ver o que Jesus nos diz. Quando a gente questiona antes de ajudar, a gente está humilhando a pessoa que precisa. Para ela já é um sofrimento, né? Porque se ela está ali necessitando da nossa ajuda, é porque lá atrás, no passado, ela já teve os seus maus momentos. Talvez tenha sido uma pessoa orgulhosa, e ela ainda tem isso nela, mas ela precisou reencarnar numa situação de humildade para, aos poucos, ir também perdendo o orgulho, né? Então, para as pessoas que precisam da nossa ajuda, devemos nos lembrar, é difícil para ela fazer aquilo, pedir ajuda, né? Então, a gente deve evitar, porque Jesus nunca questionou a ninguém. Nunca. A gente pode ir examinar todas as falas dela, ele não questionava, ele curava. O que ele dizia era o seguinte: vá, não peques mais. E por que ele dizia não peques mais? Porque tudo aquilo que a gente chama de pecado traz sofrimento para nós. Traz sofrimento. E ele, como aquele irmão maior, super amoroso, ele não quer que a gente sofra. Então ele diz: procura te ajeitar, procura caminhar no caminho do bem, para tu não te machucar e não sofrer mais. Vamos questionar então menos. Esse era o procedimento de Jesus. Acredito que a parte mais difícil já fizemos, que é a limpeza do terreno. Agora precisamos do arquiteto para iniciar a construção. Esse arquiteto todos nós temos, se chama Jesus de Nazaré. Ele já tem o projeto para cada um de nós. O projeto está pronto esperando por nós. Ao fim dessa construção, que é o reino de Deus em nós, sabemos, é verdade, que temos muitos débitos a resgatar ainda. Porém, não teremos a paz, a verdadeira paz, sem o pagamento desses débitos. Mas eles vêm parcelados, porque Deus é tão misericordioso, Jesus é tão misericordioso, que Ele parcela bem de acordo com as nossas condições de resgatar aquela dívida. Então, quando a gente diz, ou ouve alguém dizer assim: eu não aguento essa cruz. Não é verdade. Não é verdade. Porque Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Nós precisamos mudar essa maneira de pensar. É indispensável que a gente faça essa mudança interior, né? É indispensável. E a gente tem todos os recursos que precisamos para melhorar o nosso procedimento. Precisamos adotar, né? A maioria das pessoas, infelizmente, não tem, mas precisamos adotar o hábito da oração em família. O hábito da oração em família.
o hábito da leitura do Evangelho, dos livros edificantes. Tudo isso vai gerando paz em nós. E quando saímos da porta para fora, contaminamos outras pessoas com o nosso exemplo. Se usarmos a oração, a leitura do Evangelho, né, a gente vai ter sempre a força, a coragem, a resignação para os momentos difíceis. Abençoemos as nossas cruzes e sigamos destemerosos, buscando a vitória do amor sobre nós mesmos. Uma fala de Jesus muito importante. Ele chamando para perto de si o povo que caminhava com ele e os discípulos, ele disse o seguinte: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar-se a si mesmo, se perder-se-á. Aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho se salvará. Serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa fala é de Jesus. E essa fala foi tão importante, ela é tão importante, que olha só, foi Mateus, Lucas, Marcos e João que anotaram essa fala de Jesus. No capítulo Buscai e Achareis, ele diz o seguinte, que o céu, ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. Vamos bater, todos nós, na porta do coração de Jesus. Vamos bater, ele é nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo. Ele está lá, à nossa espera. Não podemos esquecer que ele é o médico das nossas almas. Precisando se libertar, nós precisando nos libertar das feridas que estão necessitadas de serem cicatrizadas. Jesus é o remédio. Ele tem o remédio que cicatriza essas feridas. É o amor. Sabemos que temos muitos débitos a serem resgatados, é verdade. Sabemos também que não teremos a paz interior sem fazer a limpeza e a construção do amor. Passamos com coragem, paciência, resignação, os momentos difíceis que vêm para nós. Porque todas essas dificuldades, elas são de uma grande valia espiritual para cada um de nós. O que nós não podemos permitir é que quando a dor nos visite, que ela venha acompanhada da revolta. Ela não pode entrar no coração a revolta nesses momentos difíceis. Porque a dor vai doer mais. Com certeza vai doer mais e por mais tempo. E por mais tempo. Temos o recurso, né? Temos o recurso ao nosso alcance
para passar por essas dificuldades? Que nós já sabemos, é a prece, é o evangelho, é a resignação. Conversar com Jesus nesses momentos difíceis. Aprendamos a pedir socorro para Ele. Ele tem imenso amor em nos socorrer. Sairemos dessas dificuldades mais fortalecidos. Abençoemos, pois, a nossa cruz, que nós mesmos construímos. A gente vem, né, botando peso nessa cruz. Né? A gente vem botando peso. Agora chega de botar peso. Vamos amenizar esse peso. Como é que a gente ameniza? Fazendo a caridade, usando a oração. O hábito de ir lá para um cantinho, meia luz, e ficar ali, dando uma examinada no nosso eu imortal. Abençoemos, pois, a nossa cruz, que nós mesmos construímos. E agora é a hora de carregar essa cruz. Se nos revoltamos, ela com certeza vai ficar mais pesada. Sejamos então inteligentes e confiantes em Deus, em Jesus. Seu amor por nós é eterno. Peçamos que nos ajude a nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas morais. Ele nos ajuda prazerosamente. A centelha divina que está em todos nós, é preciso que ela se desenvolva. É preciso que essa centelha divina que Deus colocou no coração de todos nós quando nos criou, é preciso que essa centelha desabroche e acabe com esses monstros que estão lá na nossa alma. É a centelha divina que vai fazer isso, se nós usarmos. Precisamos ser mais sensíveis com nós mesmos e com os nossos irmãos. Por exemplo, estou sabendo que uma família lá está em dificuldades, está doente, está precisando de socorro. Eu não tenho, digamos assim, o recurso material. Então, vamos orar por aquela família. Eu penso que seria muito importante todos nós, eu tenho, graças a Deus, um caderninho. Naquele caderninho eu vou botando o nome das pessoas que eu sei que estão passando por provas, por dificuldades, e todo dia eu oro por elas. Sabe o que acontece? As nossas dores diminuem. E quando a gente ora por alguém, se saiu do coração, nós damos um endereço e a oração chega lá. Tenhamos certeza disso. Eu tenho, graças a Deus. Jesus tem pressa que a gente se cure. Sim, ele tem pressa. Porque ele precisa de operários competentes para trabalhar na sua vinha. Ele tem pressa que essa humanidade doente se cure. Que essa humanidade doente se cure. E não vamos pensar que as nossas doenças, quando eu falo em doença, é física. As nossas maiores doenças estão na nossa alma, né? Nós precisamos nos libertar dessas doenças, adquirindo novos hábitos, novos comportamentos. Mas, assim, eu queria muito, muito de verdade, né, agradecer a vocês que me deram essa oportunidade de falar um pouco em Jesus. Porque Ele é a paz do mundo. Então, nós temos que falar mais em Jesus, na própria família, precisamos trazer as crianças para as evangelizações, é muito importante
importante trazer as crianças. Elas precisam ser evangelizadas. Por exemplo, eu conheci a doutrina espírita num sofrimento terrível que eu tive, aos 30 anos. Se eu tivesse conhecido a doutrina antes, talvez esse sofrimento nem tivesse ocorrido, porque foi um suicídio do esposo. Se eu conhecesse a doutrina antes, se ele conhecesse, não teria feito isso. Porque quem conhece a doutrina espírita verdadeiramente, ela nem pensa em suicídio. Ela nem pensa em suicídio. Porque na doutrina espírita ela vai aprender que a morte não existe. A morte não existe. E o maior sofrimento que um ser humano pode passar no plano espiritual é o do suicídio. E disso eu tenho certeza, porque o meu esposo se comunicou depois de um tempo. Tá? Então vamos cuidar e vamos lembrar que os filhos que temos, eles não vieram por acaso. Não, foi Deus, foi Jesus que disse: esse aqui precisa desse pai, dessa mãe, é esse pai, é essa mãe, que tem condições de ajudar esse espírito que vai reencarnar a crescer e a pagar seus débitos. Desculpe. Então, assim, agradeço muito a paciência de vocês, né? Foram caridosos comigo. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada.